Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Maria Belintani e é um prazer ter você aqui comigo agora. Eu tenho certeza de que o assunto de hoje vai trazer muita experiência de vida e conhecimento. Essa live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube. Se você deseja me acompanhar, vai ser um prazer te encontrar nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Hoje nós temos um assunto que a princípio parece que é comum, mas eu garanto para você que não é. Sabe por quê? Eu tenho feito durante a semana toda posts, informações, tenho colocado pequenas informações também no Reels, alguma coisa nos Stories, e é sobre esse livro aqui, Educação para o Consumo Consciente, uma proposta inovadora. Aliás, esse é o tema da live, não é verdade? E é por isso que você está aqui. Bom, gente, em primeiro lugar, esse livro foi escrito juntamente com a minha grande amiga e parceira Valéria Cantelli. Nós temos muitos materiais escritos e a gente tem um companheirismo aí de amizade, de trabalho, de muitos anos, soma mais de uma década. Não vou fazer as contas hoje não, tá? Mas vocês podem acreditar em mim. E esse livro, ele foi fruto das nossas teses, mas não só das nossas teses enquanto pesquisa. Esse livro, ele foi pensado, repensado por uma coisa muito simples, porque ele traz conhecimento a respeito da criança e de pesquisas que demonstram como ela interage com o mundo. Não é o objeto do livro, a gente não fala isso, mas eu quero explicar para você que está assistindo a live, não é objeto do livro, mas é o objetivo. Por quê? Esse livro, apesar dele trazer alguns aspectos teóricos, eu garanto para vocês que ele é compreensível para qualquer pessoa. E mais uma coisa que chama muito a minha atenção e a atenção da Valéria é o fato de que, de uma maneira muito entristecida da nossa parte, a gente percebe que a educação e toda a evolução que nós observamos na educação, ela não chega até os lares. Às vezes ela não chega nem até a escola. Portanto, quando a gente escreveu esse livro, a gente pensou não só no professor, a gente pensou em qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais como a criança pensa, como se descortina o mundo para ela, que é muito importante para nos orientar em aspectos em relação à educação dela. Nós estamos trabalhando no sentido de que o conhecimento científico ele deve vir em favor das pessoas e especialmente das crianças e dos adolescentes. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação a um aspecto. Se você for ao médico e ele te examina e fala assim: olha, você precisa fazer um exame, é uma
tomografia computadorizada. Essa tomografia computadorizada, ela vai me dar alguns detalhes que só examinando eu não consigo. Você vira para o médico e fala assim: doutor, eu não faço tomografia computadorizada, eu só tiro raio-x. O médico olha para você e fala assim: então, mas o raio-x não dá um diagnóstico sobre esse aspecto que eu estou investigando em você. Se fosse esse, ele me daria, mas esse especificamente não. Ai, doutor, eu não vou fazer. Se o senhor quiser me dar uma guia para eu fazer um raio-x, eu faço, mas tomografia eu acho que é bobagem. Aonde eu quero chegar? Você abre mão de um exame de alta precisão para te dar um diagnóstico muito mais eficiente, porque você acha, ou então porque você não quer utilizar essa ciência ao seu favor e prefere fazer o quê? Tirar um raio-x que não dá precisão nenhuma? Então é isso que eu quero chegar. Primeiro, educação para o consumo. Eu não quero nem saber disso. Sabe por quê? Educação para o consumo. Eu não vou me preocupar com isso agora. Eu vou gastar o meu dinheiro. Consumo consciente, eu já sei de cor e salteado a esse respeito. Sei. Mas você sabe baseado em quê? Ainda fala que é uma proposta inovadora. Para quem? Eu não sou nem professora. O que eu vou saber? Bom, a princípio, eu vou dizer o seguinte, que as crenças que você constrói a respeito da vida, elas te prendem como uma camisa de força e não permite com que você ande adiante com mais qualidade de vida. E, infelizmente, esse tipo de crença, eu educo o meu filho do jeito que eu quero. Sim, você educa, o poder pátrio, ele é inquestionável, até certo ponto. Quando você educa o seu filho com as mesmas concepções que existiam, mas ainda existe, no século 15, 16, 17. Nós estamos no século 21, esqueci. Mas não é muito diferente. Porque esse conhecimento não chega até as pessoas. E o pior não é não chegar, é como no exemplo que eu dei do médico. Você não quer que o conhecimento chegue para você. É isso que você quer efetivamente? Você quer que o conhecimento não chegue para você? E uma contribuição da ciência, da educação, por exemplo, que poderia ser muito significativa para você enquanto mãe, enquanto pai, tia, irmão, primo, para você que lida com criança. Você não vai querer? Você não vai querer observar esse conhecimento? Nossa, eu nunca tinha pensado a esse respeito. Veja bem, nunca tinha pensado, que bom, mas você se abriu para pensar. E isso vai impactar positivamente a sua vida. Isso vai impactar a maneira como você se relaciona com os seus filhos. E depois você vai perceber que isso vai trazer benefícios até, inclusive, na relação com as pessoas, na maneira de conversar, na seletividade de alguns assuntos. E mais, quando a gente vai atrás do conhecimento, tô falando de uma forma geral também, né? A gente passa a ter argumentos
e não ser levado no bico por falsas informações, pelo achismo e coisas que não têm benefício qualquer para a vida de uma pessoa. Portanto, é a esse respeito, é por esses motivos, muito melhor do que isso, são esses os motivos que me fazem vir até aqui e falar a respeito desse livro. Não, querido, não, querida, você que está me assistindo, você fique tranquilo. A gente não fala aqui do consumo, de uma educação para o consumo moralista, que você aprendeu na escola, que fez parte da minha educação e provavelmente da sua educação também. A gente fala de uma educação para o consumo consciente, onde toda a potencialidade da criança é considerada. E mais do que isso, além da potencialidade dela como ser criativo, inventivo, a gente fala de áreas específicas que estudam a criança e o tipo de retorno, o tipo de resposta, o tipo de comportamento que a criança tem a partir daquele determinado estímulo, daquele determinado contexto. Especificamente aqui, estamos falando sobre a questão do dinheiro, das decisões econômicas, do comportamento do consumidor, que são novos comportamentos que as crianças possuem, que estão sendo estudados sim. Nós estamos em 2020, eles estão sendo estudados desde mais ou menos 1940. Você acredita nisso? Então, uma sociedade que não olha a pesquisa como uma colaboradora da sua qualidade de vida, demora muito mais tempo para se desenvolver, demora muito mais tempo para encontrar caminhos e adquirir, construir qualidade de vida mais rápido. Por quê? Não abre os horizontes, porque não vê as possibilidades de consumo de uma forma diferente. Bom, então, o que eu também gostaria de pontuar para vocês? Mas isso a criança, ela nem percebe. Pois é, quem disse? Quem disse que a criança não percebe? Quem disse? Gente, essa concepção de menosprezar o que uma criança sente, pensa, percebe ou faz é algo que remonta séculos. São concepções construídas de uma infância, aliás, de uma criança que vem de uma época que nem a palavra infância existia. Eu não vou dar uma aula de história da educação, tá legal? Não vou, prometo para vocês. Mas o objetivo é falar por que isso afeta as nossas vidas, porque a proposta é inovadora. Vamos dizer o seguinte, uma característica muito básica. Você se encanta da maneira como a criança mexe no celular, da maneira como ela sabe pedir as coisas, da forma como ela explica as características de algo que ela quer e mais ainda, onde encontrar. Ai, como meu filho é inteligente. Nessa hora você percebe que seu filho é inteligente, mas tem toda uma indústria mercadológica por trás que percebeu que seu filho é inteligente muito
muito antes de você. E você e a criança estão num estado de vulnerabilidade. Não é de culpa, gente. Ninguém está aqui para culpar ninguém. Mas é a vulnerabilidade, porque se você não sabe como a criança pensa, portanto, você não sabe como essa indústria mercadológica lida com o seu filho para induzi-lo a comprar. Mas peraí, quem é mesmo o responsável pela educação da criança? Na Constituição brasileira está muito claro que a criança e o adolescente são responsabilidades, no artigo 217, se não me engano, da família, da sociedade e do Estado. Se eu não sei que o perigo existe, então eu não estou atenta. Se eu não sei que o meu filho, se eu não entendo que esse perfil que ele apresenta de pedir é um ensinamento que as mídias, que os filmes, que a televisão está apresentando para ele, e ele está entendendo a mensagem e trabalhando com você no sentido de adquirir aquilo que ele quer, alguém está tomando o papel de direcionar os valores da sua vida, que não é nem você e nem a escola. Esse é um dos aspectos que eu defendo, que eu trato, que eu gosto de conversar a respeito da influência dessa questão mercadológica mesmo, de consumo, de propaganda em cima da criança. Vejam, teve uma época que as meninas todas queriam ser modelos. Hoje todo mundo quer ser youtuber, mas todo mundo quer ser famoso e ganhar bastante dinheiro. Meu filho ainda é muito pequeno para entender o que é dinheiro, mas você apoia o seu filho a fazer videozinhos e postar no YouTuber achando que ele pode ter sucesso nessa carreira. Certo? Se você discordar ou tiver alguma pergunta para me fazer, fique à vontade. Eu não me oponho. Se você pensar diferente, faça. Faça pergunta, se coloque, eu não vou me sentir ofendida. Eu acho que é isso, essa diversidade de pensamento que nos faz crescer, né? Porque aí eu vou ter que me reorganizar e pensar a respeito das suas colocações, né? Que são importantes. Mas você percebeu como nós vamos educando economicamente a criança? Como nós vamos ensinando essa criança a acreditar que o futuro ela pode, né, ser famosa, mas o problema é que para aí. Para aí e a gente não ensina outras coisas. A gente só reclama que trabalhar é difícil, tem que acordar cedo, ficar longe, não sei o quê. Aí usa o cartão de crédito, tá enterrada, não paga as contas. Não é todo mundo. E ela tá aprendendo tudo isso. Bom, há um tempinho atrás eu fiz uma live maravilhosa num canal e eu coloquei uma questão que as mães ficaram pensando bastante. E eu queria que você também ficasse pensando sobre isso. Qual é o seu bem mais precioso? É material ou são seus filhos, os seus irmãos, a criança que você tem relação? Se o seu bem mais precioso é essa criança, e você parte do, assim, fala, é muito comum a gente ouvir, olha, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive
da minha família, porque minha família era pobre. Então eu vou dar sim, porque eu acho que isso é importante. O que mais você vai dar de valor para esse filho? Vamos retomar que você disse que não recebeu da sua família certas coisas que você queria porque não tinha dinheiro. Eu entendi. Mas isso que a sua família não te deu, deixou de. Fez alguma falta na construção da sua honestidade e personalidade, na sua vontade de vencer a vida? Será que essa frustração de não ter tudo aquilo que você queria não acabou te empurrando no sentido de construir habilidades para que você superasse os desafios? Que filho você quer deixar para o mundo, ou que valor, ou que de valor você quer deixar para ele? Então, quando a gente lê esse livrinho aqui, tudo isso que eu tô falando tá escrito com outras palavras. Porque vai estar escrito assim, a respeito também das características da criança como consumidora desde pequenininha e o que atinge essa criança, que tipo de produto, que tipo de cor, como é a relação dos produtos com as crianças um pouco maiores por faixa etária. Por quê? Porque tem pesquisas que vão falando isso. Só a gente que não sabe, que ouviu falar. Não, eu sei, eu garanto para vocês que eu sei. Tem muita coisa que eu não sei, mas isso, né? E isso foi abrindo os meus horizontes, os horizontes da minha amiga Valéria, que também é escritora do livro. E também eu agradeço imensamente porque nós conseguimos encontrar uma editora que acreditou na gente de imediato e resolveu publicar o livro. Esse livro é publicado pela editora Adonis. Não só esse livro, como outros livros da área, que nós escrevemos para professores, para alunos, que tratam de educação para o consumo consciente e educação financeira, dinheiro. Então, gente, todas essas informações que eu e a Valéria acreditamos que sejam importantes para o professor, para o aluno, considera essa criança, considera essa educação, seja na escola, seja em casa, que acolha a criança e entenda que ela é um ser potencial. Porque outras pessoas também acreditam que ela é um ser potencial, mas existe algo que é muito importante a gente lembrar sempre. É uma criança vulnerável. É uma criança que não tem nem o conhecimento, nem o senso, o sentido de vida que nós temos. Por isso, ela precisa do adulto o tempo todo. Inclusive os adolescentes, que só tem tamanho. Se algum adolescente estiver aqui, me desculpe, vocês são ótimos e precisam ser muito ouvidos. Mas o adulto tem que estar junto. O adulto tem que acompanhar. A maternidade, eu não digo a maternidade, o filho, a criança. Eu gosto mais de falar criança e adolescente. Ele é potente no sentido de conseguir fazer coisas novas. Ele é potente no sentido de criar, ter ideias, interpretar. E nós precisamos fazer o quê?
justamente aproveitar nesse sentido. Esse não é um manual, esse livro não é um manual, mas ele ensina muitas coisas a respeito de procedimentos que eu posso ter com um aluno, com a criança. E ele traz para que você possa refletir, você mãe, professor, a respeito disso. A qualidade de vida, os conceitos econômicos e a educação financeira e a publicidade e a influência disso, né, na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Como você vai trabalhar meio ambiente, sustentabilidade, como você vai trabalhar o dia da água. Se você não entende o que é essa pegada do consumo consciente, que é nessa proposta fazer pensar a respeito de você tem que fechar a torneira. Não é só isso. Cada objeto, cada coisa que você compra, ela, desde a sua produção, que sai lá da natureza, porque é da natureza que sai a matéria-prima para confecção, elaboração, produção de um bem de consumo. Desde aquela extração, do plantio, extração, seja o que for, até chegar nas suas mãos, existe um tanto de água que é usada no processo de fabricação. Então, quando eu falo educação para o consumo consciente, eu estou me remetendo a todo um processo de produção, e aí eu trabalho conceitos econômicos de oferta, de demanda, de escassez, de contenção e também discernimento, diferenciação entre desejos e necessidades. Porque quando eu recuso, quando eu evito comprar alguma coisa, eu estou dando a minha colaboração para a natureza. Aí sim eu estou economizando um tanto de água violento. Aí sim eu estou economizando, eu estou fazendo jus ao dia da água. E a criança, ela precisa ser levada a pensar a esse respeito. Olha, quem já me ouviu falando várias vezes, vai ouvir de novo. Tem um aspecto, tem uma pergunta que eu faço sempre. Você tem consciência de onde você guarda o dinheiro? Você já parou para pensar, abriu a porta do seu armário e observou quantas blusas você tem, praticamente do mesmo modelo, da mesma cor, do mesmo tamanho? Para quê? Então, a partir do cotidiano, a gente faz o mesmo tipo de pergunta. A gente elabora, a gente faz pensar, a gente pede para a criança contar. Ai, mãe, eu quero isso. Ai, eu postei ontem, tá lá no Rios. Mãe, compra para mim. E eu coloquei como uma resposta. Belintani responde. Não vamos comprar isso hoje porque não está no nosso planejamento. Não vamos comprar isso hoje porque não está no nosso planejamento. Não é para falar, é porque eu não tenho dinheiro. Mentira. Muitas vezes é mentira e o seu filho percebe.
e você que está preocupado com o valor que você está passando para ele, nesse momento está ensinando que de vez em quando dá para mentir. E aí eu, né, voltando no post do Rios, aí eu também coloquei uma outra coisa. Vamos ver se lá em casa tem algum outro brinquedo, alguma outra coisa parecida com essa. O que vai mudar? A cor? O que vai mudar? O lacinho? Isso é educação para o consumo consciente. Isso é fazer pensar. E não aqueles estrilos que a gente dá enquanto mãe de vez em quando. Eu já comprei um monte de coisa. Você tem um monte de lacinho na sua casa, lá em casa. Tá tudo perdido. Você não guarda. Mano, gente, me desculpa, mas o que você acha que você fez com isso? Nada. Você só fez uma coisinha bem básica. Naqueles 5 minutos, você despejou a sua raiva do chefe, do marido, porque brigou com a mãe, enfim, na sua criança. E naquele momento o que ela precisava era de orientação. Ela é criança, está aprendendo a ser adulto e está aprendendo a ser um adulto que grita com você, que não pensa a respeito das coisas. Ela precisa de orientação. Vamos lá em casa ver se tem alguma coisa semelhante? Quantos você tem? Quais são as cores que você tem? Como é que a gente pode combinar isso de uma maneira diferente? O que foi que você viu naquele que você tanto quer? Olha, custa X. O que você custa X. Esse X, se eu comprar para você, eu vou deixar de comprar alguma outra coisa em casa. Porque é assim, gente, conforme você pega o dinheiro daqui e põe o dinheiro ali, aqui tá faltando. Ah, mas é pouquinho. Uhum. Conhece o ditado de grão em grão, a galinha enche o papo? É exatamente isso. Isso é educação para o consumo consciente. Uma proposta inovadora. Eu acredito muito no poder da palavra. Eu acredito muito no trabalho que eu e a Valéria desenvolvemos. Eu acredito muito que esse tipo de conhecimento pode mudar sim a sua vida, que ele pode trazer benefícios incomensuráveis, né? Benefícios que você vai ver lá no futuro. E isso sem eu comentar a respeito dos aspectos da alimentação. Esse é um outro detalhe, né? Vai ficar para uma próxima vez. E se você acha que eu pensei em fazer um mini curso para a gente poder discutir esse livro. Se você acha que essa é uma proposta legal, manda para mim a sua resposta. Você faria um curso a respeito desse livro? 2, 3 encontros para a gente poder falar sobre os capítulos que ele tem, sobre o que aborda cada capítulo. O que é que eu posso usar de prático na minha vida? O que ele pode colaborar? Tanto na minha vida pessoal como profissional. Manda para mim a sua mensagem, vai ser muito importante. Para saber mais,
é só lendo mesmo, mas um mini curso vai poder, assim, vai abrir bastante os seus olhos nesse sentido. E em breve eu vou apresentar, eu vou fazer esse mini curso para você conhecer melhor o conteúdo do livro. Gostou da ideia? Se você gostou da ideia, manda uns coraçõezinhos aí para mim, para eu saber que o que eu estou falando vai ao encontro daquilo que você está pensando, né? Então, hoje, olha, são 40 minutos. Eu decidi fazer lives mais enxutas, né? Porque ninguém aguenta, né, muito tempo, as pessoas estão cansadas. Ah, quanto coraçãozinho! Obrigada! Me sinto assim entusiasmada, mas se Deus quiser, eu volto aqui para a gente poder trabalhar. Ah, e o mini curso é gratuito, viu? 2 ou 3 encontros a gente faz de 1 horinha, como os outros mini cursos que eu já promovi o ano passado, que foram assim super interessantes, muito legais, e eu acho que vai valer a pena pra gente, tá bom? Eu fico por aqui hoje. Recomendo sim a leitura. Se você tem interesse, for no link da minha bio, né? Quem tá vendo pelo YouTube, o link da minha bio é no Instagram, que é o primeiro nome. Clica direto e vai para o site da editora. Ou então você procura por Editora Adonis Maria Benintani, que vocês vão achar o livro lá, tá bom? Gente, um beijão para vocês. Eu acho que hoje nós podemos encerrar por aqui e eu aguardo a sua manifestação a respeito do curso. Aliás, vocês já mandaram os coraçõezinhos, muito obrigada, viu? E pensem no seguinte: todo o tempo que você tem, ele precisa ser investido na qualidade da sua vida. O nosso tempo de vida é muito curto. Nós precisamos trabalhar para sobreviver. Mas quais são as nossas escolhas para nós vivermos melhor? Essa é uma resposta individual, profunda e de verdade. Eu tenho certeza que a hora que você parar um pouco para pensar, você vai olhar ao seu lado e vai perceber que tem muita gente sentindo sua falta. Foi assim que eu comecei a mudar a minha vida esse ano. A minha casa é o meu espaço e aqui eu preciso dedicar a melhor parte do meu tempo. Lamento muitas coisas que eu já fiz, mas sempre é tempo para rever. Reveja. Fica com Deus e até a próxima live. Foi um prazer estar com você hoje. Eu adoro fazer isso.